Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre relações espaciais. Bem, eu chamo de relações espaciais, mas nada mais é do que ergonomia. A arquitetura é feita para o homem, né? Para o morar, para o trabalhar, estudar, circular, cuidar, produzir. Tantas funções tem o homem, né? Tantas funções o homem necessita. O homem é o centro principal para qualquer projeto, né? Para qualquer projeto que possa ser elaborado. O homem tem uma dimensão, um homem alto, um homem médio, um homem baixo, ou até mesmo uma criança, né? Que tem movimentos e cada movimento tem tamanhos, amplitudes, alcances, né? E esses alcance e movimentos são limitados em função do seu dimensionamento, né, como homem. Seus movimentos são medidos pelo deslocamento, seja ele em pé ou sentado, né. Um homem adulto, por exemplo, consegue pegar um objeto posicionado em um local bem maior que a sua altura, né. A certa altura ele consegue, até um certo limite ele consegue alcançar. Da mesma forma que uma pessoa sentada também numa escrivaninha consegue confortavelmente ter alcance em determinadas áreas, né? Uma cadeira é confortável quando a gente se acomoda na altura correta, perna dobrada, posição do assento, encosto, né? Eu, pelo menos, tenho sérios problemas em algumas cadeiras, que eu sou baixinha, meu pé fica sambando, né, voando, e não é nada confortável às vezes. As atividades e funções que o homem exerce devem estar coerentes, né, com seu conforto e movimento, seja em pé ou sentado. Como eu falei, eu tenho esse problema e não é nada confortável para mim. A partir desse movimento, que essas relações são observadas, as funções são projetadas de tal forma que seja priorizado esse conforto, né? O pessoal chama de ergonomia, né? É o nome que se dá para esse conforto. Então, o projeto tem que atender minimamente a relações de conforto, né? Esse conforto ergométrico, né, do homem. Imaginar um espaço para uma criança é totalmente diferente de um espaço para um adulto. Outro dia eu estava com um colega, ele trabalha com arte, essas coisas, e ele estava fazendo uma curadoria de um museu. E um museu que tem um público que vai ser infantil. E na conversa foi muito legal, ele me mostrou, né, um mobiliário baixinho para estar ao alcance dos olhos da criança, foi bem bacana, né? Essa preocupação de estar desenvolvendo o espaço e adequando, né, com esse conceito ergonométrico, né, para atender o público infantil. Então, os espaços para cada um é diferente. O espaço para uma pessoa idosa também é um espaço diferente, né, de um adulto de meia idade, né? O idoso, ele tem limites de movimento reduzido, né? O limite dele não é igual uma pessoa de meia idade, né? Ele já não consegue se abaixar, por exemplo, já não consegue se esticar muito. Então, uma cozinha para uma pessoa idosa tem que ser diferente de uma pessoa de meia idade. Podemos organizar uma bancada de armários inferiores, superiores e dividir em setores, né? Certamente a mesma cozinha de uma pessoa idosa talvez tenha setores que sejam pouco usados ou nem seja usado, justamente pela limitação de movimento, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. São detalhes, né, que a gente precisa ficar atento na hora de desenvolver o projeto, para que todas as funções sejam executadas com conforto do usuário, né, o conforto de cada um. Outro dia eu vi, não me lembro agora
qual foi a referência, mas uma bancada que ela sobe e desce, ajusta a altura, muito bacana, né? Quer dizer, se a gente pudesse aplicar essas bancadas na cozinha, banheiro, seria tudo de bom. Bem, e na cozinha, né, tem alturas de bancada, né, de pia, que depende das pessoas, quem usa, né? Depende do padrão de cada um. Então, o correto é pensar realmente nos usuários, né? É uma família onde todos são muito altos, por exemplo, dá para ter uma bancada um pouquinho acima da média, né? Um pouquinho acima do usual. Já uma família muito baixinha, é bom a gente diminuir um pouco essa altura, né? Para se adequar um conforto melhor, né? Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento das funções do dia a dia. Isso vale também para as portas de armários, né, muito alto, que os puxadores devem ser alcançados confortavelmente na hora de abrir, né, seja ele basculante ou de correr. Se tiver que subir numa escadinha, né, já tem outra proposta, né. Pode até ter, porque hoje em dia os espaços são tão reduzidos que a gente precisa colocar armário até no teto para poder caber as coisas, né? Mas aí utiliza coisas que nunca se utilizam, por exemplo, que utiliza muito pouco, um fim de ano, um almoço, um jantar, por exemplo, né? Então, se analisarmos tudo isso com bastante critério, essas relações da dimensão e seu uso vão ficar bastante confortável, bastante adequado para quem usa. Uma cama tem dimensões padronizadas, por exemplo, que foram projetadas à média das alturas das pessoas. Se uma pessoa foge desse tamanho, por ser extremamente alta, né, a gente deve sim fazer uma cama por encomenda. É possível fazer isso, né? Eu já tive casos que já comentaram que o pezinho ficava do lado de fora na hora de deitar, né? Isso é muito chato. Da mesma forma, a cadeira, né? Ela tem dimensões de altura, largura, profundidade para sentar. Se um homem é muito gordo, muito alto, aquela cadeira não vai ser confortável para ele, né? É a mesma coisa um sofá. Os armários têm prateleira, gaveta, cabideiro, né? Também a gente deve pensar no alcance da sua funcionalidade sempre. Às vezes um cabideiro muito alto, ou tem que ter um puxador mecânico, ou tem que ter alguma coisa motorizada, para se ter acesso confortável, né? Bem, isso é um exemplo, né? Toda mobília de todo o ambiente tem uma relação com o homem, né? Tem uma relação da dimensão com o espaço, né? E o projeto, quando é pensado dessa forma, né? Pensado junto com o homem, planejado especificamente para o usuário, respeitando suas características, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, isso vai gerar um valor agregado muito maior, né? Nem sempre o que é vendido no mercado, já com dimensões e padrões pré-definidos, serve para todo mundo, né? Às vezes um ajuste mais fino no projeto vale a pena com um novo olhar, né? O projeto é que vai definir isso, né? Eu gosto de comparar igual uma roupa, né, que a gente compra nessas lojas de departamento. Nem sempre as roupas vai ser na medida correta da gente, ou a calça vai ficar comprida, ou vai ficar larga na cintura. E se ela é feita sobre medida, né, no seu formato do seu corpo, ela vai ter o caimento perfeito, vai ter um ajuste perfeito, né? Vai ser confortável. E a arquitetura é da mesma forma, é do mesmo jeito, né? Não importa a escala, se é um ambiente pequenininho ou um ambiente grande, a gente tem que pensar nas dimensões e que essas relações das dimensões não se restringam apenas a ambientes imobiliários, né? Uma edificação, ela tem que ter pensado inclusive na relação urbana dos